Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre liderança. E esse assunto é um assunto extenso, então não vai dar para a gente falar tudo num dia só. E nós vamos dividir ele em etapas. Então, a primeira etapa é o que um líder deve fazer. Então, a liderança. O que é liderança? É uma posição de destaque numa sociedade ou num grupo. A liderança não se impõe, liderança se conquista. Um bom líder consegue fazer com que seus auxiliares executem suas tarefas sem precisar mandar. Então, todo líder precisa de um mestre, um discipulador, para, juntamente com o Espírito Santo, cobrar do discípulo o crescimento do caráter, trazer e ajudar no processo de crescimento. O caminho para o caráter de Cristo é o caminho da cruz, da operação da cruz em nós, nos transformando e nos ensinando a vida de Cristo. O alicerce mais profundo do ministério de um líder é um caráter segundo o coração de Deus. Então, nós vamos ver várias características de que um líder deve fazer. Nós vamos o que compete fazer um bom líder. Então, a primeira característica: o bom líder é aquele que chama para si a responsabilidade. É necessário, porém, que essa liderança seja confirmada pela palavra de Deus e também pela igreja. Segundo, o bom líder sempre ouve mais do que fala. Terceiro, é dever do líder enfatizar junto à sua igreja da importância do batismo nas águas e trabalhar junto aos seus membros o porquê de não se batizar. Quarto, um líder nunca deve cometer o erro de colocar seus dons e talentos antes do seu caráter, pois ele irá trazer escândalos para o reino de Deus. Uma pessoa que possua vários dons pode não estar apta para exercer uma função de liderança. A Bíblia nos ensina a procurar com zelo os melhores dons, mas eles não podem ser o alicerce da obra, nem a sua própria vida. Quanto mais o homem confia nos seus talentos, menos utilidade ele tem para Deus. Quinto, o líder deve sempre instruir os seus cooperadores quanto à necessidade de confissão dos pecados, pois quando há confissão, Deus apaga a transgressão. Só lembrando que o pecado sempre gera uma consequência. Sexto, o líder deve sempre ajudar e orientar quanto à necessidade de se perdoar e pedir perdão. A lei do perdão é bíblica. Está no modelo de oração que o Senhor Jesus nos deixou, que é o Pai Nosso. Se não perdoarmos, não receberemos perdão. É função do líder orientar os seus cooperadores sobre o uso das palavras. Há uma grande força nas palavras que falamos. As palavras nos aproximam ou nos afastam das pessoas. E Tiago fala que a vida e a morte estão no poder da língua. Então, existe algum tipo de pessoas que só falam coisas ruins de si mesmo, do seu próximo, do governo, da família, do salário. Outros gostam de menosprezar as pessoas por causa da aparência, por causa da classe social, por causa de uma deficiência física. Então, nós devemos vigiar prudentemente os nossos lábios, pois palavras ditas de forma irrefletida e impensada, em momentos difíceis, podem liberar maldições contra as pessoas e contra nós mesmos, porque é a espada de dois gumes, corta lá e corta cá. Então, lá a Bíblia diz: abençoai os que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoeis. Está lá em Romanos 12, 14. Seja um abençoador. Quando possível, peça também às pessoas que têm autoridade legal sobre você para que te abençoem. Oitavo, o líder deve ser suscetível a mudanças, desde que as mesmas venham trazer benefícios para a comunidade. Devemos deixar a nossa zona de conforto. E para haver mudança, ela deve começar pela liderança, reconhecendo que muitas vezes nós queremos que as pessoas mudem, mas não mudamos. Então a mudança tem que começar por nós, pela liderança. Nono, todos os líderes devem lembrar que o propósito de Deus no tratamento do homem é transformar o crente à imagem de Jesus. Precisamos dessa transformação a cada dia. O líder ou crente que responde positivamente às exigências do Senhor só irá crescer e ser transformado na semelhança de Jesus Cristo. Deus quer nos tornar puros. Somos como metal sendo preparado para o uso. Toda sujeira e sobras são trazidas para a superfície e lançadas para fora. Deus irá podar, refinar, cortar, purgar as varas que dão frutos. Aqueles que desejarem mais frutos serão mais podados. 10º, o líder deve tratar bem seus cooperadores na qualidade de co-participante da obra de Deus e das responsabilidades do ministério que Deus lhe confiou. Lembrando sempre que o líder não é dono da igreja,
e que a liderança deve ser conduzida sem imposições, caso deseje continuar gozando da amizade e confiança dos seus cooperadores. Lembrando sempre que a última palavra é sempre do líder, mas ele tem que escutar. O líder deve sempre lembrar aos seus cooperadores que o sucesso da sua liderança se deve a um bom aprendizado e obediência à sua liderança. Então, há vários níveis de autoridade, mas toda autoridade é constituída por Deus, seja ela de nível espiritual, governamental, social ou familiar. E o pior cego não é aquele que não quer ver, o pior cego é aquele que não quer obedecer. 12. O líder deve saber que seus cooperadores também pensam, meditam, têm opiniões e ninguém gosta de ser governado sob pressão. Lembre-se que o silêncio muitas das vezes pode não ser sinal de concordância, e sim de oposição. Todo líder, percebendo que ofendeu ou tratou mal um dos seus colaboradores, tem a coragem e dignidade de pedir-lhe perdão nas mesmas condições de como foram feitas as ofensas. 14. O líder deve saber dividir as responsabilidades e tarefas. Não faça o trabalho de 10. Distribua assim a 10 cooperadores, pois afinal o trabalho do ministério não é para apenas um homem, mas toda uma equipe. 15. Todo líder deve manter sempre um bom relacionamento, não só com seus cooperadores, mas também com todos os membros da sua igreja. 16. O líder, ao convidar alguém para ministrar em sua igreja, quer seja louvor, dança, testemunho ou palavra, deve fazê-lo com a ciência da sua liderança. 17. O líder deve evitar a fama de grosso, mal educado, intransigente, de dono da verdade entre seus cooperadores. 18. O líder deve ter cuidado com o seu corpo, sua aparência física, sua maneira de trajar, cuidando bem da sua higiene, pois a sua imagem será a imagem da igreja. Lembrando aqui que pobreza não é sinônimo de imundícia ou relaxamento, e que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. 19. O líder deve usar uma linguagem sadia, pura e espiritual, a fim de evitar de cometer erros e vícios de linguagem, que leva os ouvintes mais atentos a perceberem que lhe falta conhecimento daquilo que se está falando. 20. O líder deve sempre lembrar que, por estar em evidência, os seus cooperadores o têm como exemplo ou espelho e procuram como referência para a sua vida ministerial e secular. Então nós vamos parar por aí, no 20, amanhã a gente continua, e eu quero trazer esse assunto para você entender que todos nós temos liderança em algum lugar, e essas coisas não se aplicam só dentro da igreja, não, aplicam na sua vida diária, no seu dia a dia, aonde você for, e se você pegar e entender isso, prestar atenção, isso se aplica na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, e não só dentro da igreja. E essa mensagem que eu quero deixar para você hoje, amanhã a gente compartilha, e eu quero te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.